Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Bom dia, tudo tranquilo? Tudo, e você? Tudo jóia. Hoje a gente está começando a primeira aula do quarto bimestre já, hein? Pensa só um pouquinho que a gente já está no quarto bimestre, vocês já são praticamente alunos do segundo ano. Passa rápido, hein? Quando a gente começou tudo isso, a gente nem imaginava que chegaria nessa situação, né? Chegar no quarto bimestre assim. Pois é, estamos no quarto bimestre. E a gente tem um cronograma novo. Deixa eu colocar, mas tem mais gente chegando. A gente tem um cronograma novo. Eu acho que vocês já receberam, né? Esse cronograma. Deem uma olhadinha nesse cronograma. Tá lá. Eu acho que o Rodrigo mandou para vocês. Deixa eu pegar o meu. Eu acho que o Rodrigo. Bom dia, Miriam. Bom dia, tudo bem? Eu acho que o Rodrigo mandou para vocês, né? Esse cronograma. Deixa eu achar o de vocês. Então, nós temos que ficar bem espertos nesse cronograma novo, porque nós temos uma aula hoje, aí a gente tem o feriado, que é muito bom, ninguém pode reclamar de feriado. Aí nós temos mais uma aula e aí nós já temos uma prova, que é uma das últimas do ano. Aí nós temos mais um feriado, que aqui também é muito bom. E aí nós temos a segunda chamada. E não pode perder, porque tá super apertado esse nosso cronograma, tá? E aí nós temos outra prova, outra segunda chamada, e aí já é o simulado geral. Então, na verdade, nós temos, e aí a última aula, né? No dia do simulado geral. Então, na verdade, nós temos essas duas aulas para matar o nosso conteúdo, essas duas primeiras aulas. E a última do semestre, que é dia 30 de novembro. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito bem essas duas aulas, a de hoje e a do dia 19. O resto é feriado e prova. Então, a gente tem que aproveitar muito bem essas duas aulas para ver esses conteúdos, fazer atividade para ver como é que tá, para poder fazer essas provas. Senão, a gente não vai ter a oportunidade de fazer. E depois a gente vai ter revisão para o passe, vai ter a recuperação, e aí, né, dezembro é isso, tá? Então, repetindo para quem está entrando agora, nós estamos no quarto bimestre, estamos começando, né, esse bimestre novo. Nós temos a aula de hoje, aí um feriado. Aí temos mais uma aula, e aí começa a prova. Aí a gente tem uma prova, aí tem mais um feriado, aí segunda chamada, aí prova, segunda chamada, e aí a última aula do bimestre. Então, a gente está assim com um cronograma super apertadinho. Essas duas aulas que nós temos agora no começo do bimestre, elas são muito importantes, porque a gente vai concluir o que a gente precisa. Hoje, a gente vai ver o capítulo 10, que é o finalzinho de carta. A gente vai ver carta. A gente precisa ver carta de solicitação e carta de reclamação, que eu acho que é o que a gente tem para hoje. Deixa eu verificar aqui certinho. Então, se você está aí com o seu livro, já abre ele, tá? Bom dia, Bruno. E aí, você já pode abrir página 58, capítulo 10. São as duas últimas cartas, tá? E aí a gente vai partir para a dissertação, que é o último capítulo do ano, e a gente vai encerrar certinho, certinho. Todo o material, todas as aulas, tudo certinho. Então, eu preciso que vocês pratiquem, né? Muita gente
não praticou direito, não conseguiu fazer a carta direito, muita gente errou na hora de fazer a carta. Então, precisa fazer direitinho. Não sei ainda qual vai ser essa primeira prova. Se a gente vai fazer carta ou dissertação, tudo vai depender de como a gente vai dar o andamento dessas aulas. Mas vamos praticar e aí depois eu aviso vocês, tá? Então, vamos lá. Página 58, eu quero que vocês abram. A gente vai falar um pouquinho de mais gêneros argumentativos, mas que não são ainda a dissertação em si, tá? São um pouquinho mais de carta aí que a gente tem para ver. Então, vamos lá. Você já conheceu vários gêneros argumentativos. Aqui a apostila traz o manifesto, que vocês já fizeram, lembra? Vocês falaram vários tipos de manifestos. A carta aberta, né? Vocês fizeram carta aberta. A carta do leitor, que caiu na prova, que vocês fizeram, que vocês leram uma reportagem e escreveram para a revista, então vocês fizeram. O artigo de opinião, que você argumenta defendendo a sua opinião, então você tem esse conhecimento também. Então, todos eles são textos que são... Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, Pro. São textos que são argumentativos, são textos que falam a sua opinião, mas eles têm que ter uma defesa de argumento. Você tem que dizer o porquê você tem aquela opinião. Então, tudo isso é preparatório para você chegar lá na dissertação argumentativa e para te mostrar todos os outros gêneros. E esses gêneros todos, eles caem em outros vestibulares, como eu falei para vocês, tá? Então, muito bem. Na página 59, a gente tem um exemplo de uma carta. E essa carta, ela é muito, 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 muito valiosa, muito, muito importante. Ela é uma carta que, se fosse de uma outra pessoa, de um outro escritor, eu até trocaria. Eu até traria uma outra carta, ou até pularia essa atividade, iria para um outro texto, mas essa carta a gente não pode pular. Ela é uma carta que, ao mesmo tempo, é uma carta de solicitação, de reclamação, mas ela é uma carta histórica. Histórica, e vocês vão entender por quê. E de quem ela é. Se vocês olharem, ela é uma carta da Clarice Lispector, uma escritora muito famosa e muito importante para a literatura brasileira. Tá? Então, a gente vai ler essa carta, ela é longa, mas a gente vai ler e vocês vão entender a importância dessa carta. Carta ao ministro da Educação. Claro que ela é uma carta que não tem... Bom dia, doutora. Oi? O que você falou, Rafael? Falei bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Ela é uma carta que não tem a estrutura de carta que a gente conhece, porque é uma carta antiga e não é uma carta feita para vestibular, tá? A gente vai conversar sobre isso. Mas a gente vai ler para conhecer o conteúdo e também para ver a linguagem dentro da carta, que isso não é diferente, tá? Então vamos lá. Carta ao ministro da Educação. Eu vou ler o primeiro parágrafo e aí eu quero as participações. Deixa eu pegar meu lápis para anotar as participações. Vocês já sabem como funciona, né? Todo mundo pode ler. Essa não é difícil de ser lida. Tá? Cada um lendo um trechinho ajuda. Ou melhor, podia alguém começar e eu leio esse parágrafo que é enorme, que eu sei que muita gente tem preguiça. Ô, prof, Pode falar. está no capítulo, está no livro 2B? Isso. 2. Nós não temos B. É o livro 2, página 59. Beleza, obrigado. Nada. Todo mundo achou? Livro 2, página 59. Carta ao ministro da Educação.
Quem pode ler esse primeiro? Não tem problema, acontece direto. Fica tranquila, Carol, é assim mesmo. Vamos lá, quem pode começar? E aí eu leio o quarto parágrafo, que é o maior. Que eu sei que todo mundo fica receoso de ler parágrafo grande. Alguém se habilita a começar? Tá todo mundo com sono ainda? Nina. Vamos lá, gente? Eu tô com companhia aqui hoje na sala, no quarto. A Nina tá aqui. Professora, que página tá? Página 59 do livro 2. Valeu. Então, vai. Quem vai ler, então? Vamos, gente. Posso ler, Pro? Pode, por favor. Em primeiro lugar, queríamos saber se as verbas destinadas para a educação são distribuídas pelo senhor. Se não, essa carta deveria se dirigir ao presidente da República. A este não me dirijo por uma espécie de pudor, enquanto sinto-me com mais direito de falar com o ministro da Educação por já ter sido estudante. Então, olha só, antes de continuar, ela está, né, já perguntando se é ele que vê as verbas para a educação ou se é o presidente da República. Mas ela tem pudor, né? Ela tem um cuidado, um medo até de se dirigir direto ao presidente e prefere falar com ele porque já foi estudante. Segundo parágrafo. Eu posso, prof? Pode, obrigada. O senhor há de estranhar que uma simples escritora escreva sobre um assunto tão complexo como o de verbas para a educação, o que no caso significa abrir vaga para os... Mas o problema é tão grave e por vezes patético que mesmo a mim, não tendo ainda filhos em idade universitária, me... Olha só. Então, o que ela faz aqui? Ela se apresenta. Quando você escreve uma carta, você tem que se apresentar. Ela coloca ali, uma simples escritora. Então, ela fala quem ela é. Se o ministro da Educação não sabe quem ela é, ele vai conhecer. Uma simples escritora escreva sobre um assunto tão complexo. Verbas para a educação. E aí ela diz sobre o que ela veio falar. Ela explica também sobre o que ela está falando. Então, ela está falando quem ela é e sobre o que ela está falando. Ela já começa a explicar. No começo da carta, você já tem que deixar claro sobre o que você está falando. Terceiro parágrafo. Quem pode ler? Vamos lá? Só precisa de uma pessoa para ler? Eu vou ler o próximo. Vou ter que escolher? Vamos, gente. Quem vai ler esse? Rafael, pode ler esse pra gente? Giovanni, página 59, você que chegou agora. Rafael, pode ler pra gente o texto? Cadê o Rafael? Oi, professora, calma aí que eu vou ter que ir lá pegar meu livro. Tá. Enquanto ele pega o livro, alguém pode ler o terceiro? Eu posso ler, prof. Então vai, Giovanni. O É MEC, essa parte aqui do... terceiro tá. parágrafo. O MEC, visando evitar o problema do grande número de candidatos para poucas vagas, resolveu fazer constar nos editais de vestibular que os concursos seriam classificatórios, considerando aprovados apenas os primeiros colocados dentro do número de vagas existentes. Essa medida impede qualquer ação judicial por parte dos que não são aproveitados, não impedindo, no entanto, que os alunos tenham impulso de ir às ruas reivindicar as vagas que lhes são negadas. Isso, obrigada. Então, aí ela já mostra, né, o caso em si. Então, o que o MEC está tentando evitar? Muitos candidatos
para poucas Professora, vagas. Fala. que livro que é? Livro 2. 2. Também. 2, página 59. E aí, ele está instituindo o vestibular. É o comecinho do vestibular, né? E essa medida impede, aí ela está falando, né? Só os primeiros colocados para os números de vagas existentes. Então, é o começo do vestibular. Por isso que eu achei muito interessante para vocês conhecerem como tudo isso começou, conhecerem a história do vestibular. Foi a época em que tinha muita gente querendo estudar, muito jovem querendo estudar, e as universidades começaram a ter poucas vagas, ou começaram a ter poucas universidades. E aí ela falou, peraí, o que está acontecendo, né? Os concursos seriam classificatórios, considerando aprovados apenas os primeiros colocados. Então tem lá 100 candidatos e só os 30 primeiros entrariam. Então, aí ela achou estranho. O quarto parágrafo, que eu vou ler. Que página, professora, mesmo? Página 59. Senhor ministro ou senhor presidente, excedentes num país que ainda está em construção? Então ela questiona, né? Como assim vai sobrar gente? E que precisa com urgência de homens e mulheres que o construam? Só deixar entrar nas faculdades os que tirarem melhores notas é fugir completamente ao problema. O senhor já foi estudante e sabe que nem sempre os alunos que tiram as melhores notas terminam sendo os melhores profissionais, os mais capacitados para resolver na vida real os grandes problemas que existem. E nem sempre quem tira as melhores notas e ocupa uma vaga tem pleno direito a ela. Eu mesma fui universitária e no vestibular classificaram-me entre os primeiros candidatos. No entanto, por motivos que aqui não importam, nem sequer segui a profissão. Na verdade, eu não tinha direito à vaga. Então, aí ela conta a experiência dela e o porquê dela estar questionando que só os melhores candidatos, numa época em que o país precisava de muito profissional. Por que não formar mais pessoas, abrir mais universidades, dar mais oportunidade a mais pessoas, numa época em que o país precisava de mais gente? Então, essa é a questão. Esse é o questionamento dela. Hoje, a gente é acostumado com esse vestibular desse jeito, mas ela é de uma época em que todo mundo tinha essa oportunidade, de repente parou de ter, né? Tinha não, né? Muita gente não estudava porque não tinha condições, e aí passou a ter condições, mas parou de ter vaga. Próximo parágrafo. Quem vai ler? Rafael vai ler? Tá Eu pronto? posso. Eu leio. Então vai o Alguém outro Rafael, que depois ler? o outro aí se candidata. Vai. Tá. É o quinto? Isso. Não estou. Tá. Não estou de modo algum entrando em seara alheia, nessa seara de todos nós. E estou falando em nome de tantos que, simbolicamente, é como se o senhor chegasse à janela de seu gabinete de trabalho e visse embaixo uma multidão de rapazes e moças esperando seu veredito. E aí ela explica, né, o que ela acha. Seara alheia é colheita de outra pessoa, né, de outro lugar. Quem é o próximo? Quem se prontificou? Ser estudante é algo muito sério. É quando os ideais se formam. É quando mais se pensa num meio de ajudar o Brasil. Senhor ministro ou presidente da República, impedir que jovens entrem em universidade é crime. Perdoe a violência da palavra, mas é a palavra certa. Aí ela pegou pesado. É crime. Impedir que jovens estudem é crime. Então ela queria que todos, e é o que muita gente ainda quer hoje, que todos tenham a oportunidade de estudar. Se quiser seguir a carreira, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Mas todo mundo tem que ter oportunidade de estudar. É isso que ela achava na época. E vocês vão ver a época já já. Próximo. Quem pode ler? Alguém? Voluntário? Ele vai falar da verba, né? Do dinheiro e tudo mais. Se a verba para universidades é curta, obrigando a diminuir o número de vagas, por que não submetem os estudantes alguns meses antes do vestibular a exames psicotécnicos, a testes vocacionais
Isso não só serviria de eliminatória para as faculdades, como ajudaria aos estudantes em caminho errado de vocação. Esta ideia partiu de uma estudante. Então, ela dá uma ideia que ela ouviu de uma estudante, de uma colega. Antes de entrar na faculdade, se a pessoa não tem certeza do que ela quer, por que não fazer uns testes com ela, um teste vocacional, psicotécnico, para que ela entre na faculdade tendo certeza daquilo que ela quer? Então, é a sugestão, uma sugestão que ela deu para resolver o problema. Então, olha só, você se apresenta, você fala o assunto, você argumenta para defender a sua posição e você dá uma solução para esse problema. Qual é a solução que você acha que tem que ter? Próximo. Quem pode ler? Se o senhor... Vamos lá, vou ter que escolher outro de novo? Quem vai ler? Luciano, pode ler para a gente? Eu tô sem um livro, professora, eu não peguei lá na escola ainda. Não pegou ainda? Tem que pegar para esse quarto bimestre. Quem mais pode ler? Vamos lá, gente, voluntários. Amanda, pode ler para a gente? Posso ler, prof? Obrigada. Se o senhor soubesse do sacrifício que na maioria das vezes a família inteira faz para que um rapaz realize seu sonho de estudar, se soubesse da profunda e muitas vezes irreparável desilusão quando entra a palavra excedente. Falei como uma jovem que foi excedente. Perguntei-lhe como se sentira. Respondeu que se sentira desorientada e vazia, enquanto ao seu lado, rapazes e moças, ao se saberem excedentes, ali mesmo começaram a chorar. E nem poderiam sair à rua para uma passeata de protesto, porque sabem que a polícia poderia espancá-los. O senhor sabe, o preço dos livros para pré-vestibulares são caríssimos, comprados à custa de grandes dificuldades, pagos em prestações, para, no fim, terem sido inúteis? Que estas páginas simbolizem uma passeata de protesto de rapazes e moças. Então, ela foi falar em nome daqueles que não têm condições ou que se sacrificam para estudar e ainda não conseguem uma vaga, porque são poucas vagas. Ela estava questionando o número de vagas. Aí ela escreve, né, o nome dela, Clarice Lispector, 17 de fevereiro de 1968. Isso foi há muito tempo atrás, né? Mais de 50 anos atrás, reclamando sobre a falta de vagas nas universidades e o processo para ingressar nessa universidade que estava sendo criado na época, que era o vestibular que vocês muito bem conhecem hoje, tá? Virem a página e aí vocês vão ver. Após escrever a carta, Clarice Lispector protestou contra a censura e a ditadura militar, como fizeram os estudantes secundaristas em frente à Biblioteca Municipal em São Paulo. 8 de outubro de 1968. Isso foi em fevereiro que ela escreveu a carta. Em outubro teve a passeata. Para quem está sem o livro, né, tem uma imagem bem icônica desse protesto estudantil. Tem a imagem aí. É bom que todos peguem o livro, né, e acompanhem para você poder ver, tá? E aí tem várias perguntas, né, várias questões. Número 1. A escritora Clarice Lispector escreveu em 1968 uma carta ao então ministro da Educação. Com que objetivo ela fez isso? Então, para que a Clarice escreveu? O que vocês acham? Então, quem está com o livro, vamos responder essas 6 perguntinhas que estão aí na página 60 e 61. Mas a gente vai fazer isso juntos, tá? Com que objetivo ela fez isso? Para que ela escreveu uma carta? Quando você faz uma carta, você tem um objetivo, tá? Então, a gente vai fazer uma carta hoje e a gente tem que saber qual é o objetivo. Porque para que ela escreveu? Com qual objetivo? Para contestar o fato de não haver vagas para todos nas universidades. Então, esse foi o objetivo que ela escreveu. Eu falei isso várias vezes, né? Então, escrevam aí. Para contestar o fato de não haver vagas
para todos nas universidades. Para contestar o fato, quem não está com o livro pode anotar as respostas, pode colocar o número de páginas, página 60. Para contestar o fato de não haver vagas para todos nas universidades. Número 2. Logo no início do texto, Clarice apresenta-se como uma simples escritora. Que razão ela aponta para justificar o fato de ter decidido escrever a carta? Então, ela justifica por que ela escreveu. Ela era mãe, ela era estudante, por que ela escreveu? Ela era mãe? Não. Ela fala lá no trechinho, né? Ela fala no Porque final. ela era estudante. Por ela ter sido estudante, exatamente. Ela se sentiu tocada pelo assunto por ter sido estudante. Ela se sentiu tocada pelo assunto por ter sido estudante. Número 2, beleza? Todo mundo fez? Número 3. Qual a solução encontrada pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura, para regularizar a situação de falta de vagas nas universidades? O que eles criaram? Pela carta dela, a gente entende o que eles criaram. O que eles criaram para resolver o número de falta de vagas nas universidades? Eles instituíram o quê? Eles instituíram os vestibulares. Então, número 3, o MEC instituiu os vestibulares. Quatro. Que argumentos ela expõe para marcar sua posição contrária à decisão do MEC? Então, ela não gostou, né, de terem colocado os vestibulares. Ela achou que não era o ideal, que naquele momento o país em crescimento, precisando de profissionais qualificados, né, o número de jovens que tinha, precisava de mais profissionais. Então, como que ela justifica essa posição dela? O que ela falou? Ela falou 3 pontos importantes. Primeiro, o país precisa de profissionais qualificados. Então, coloquem aí. Que o país precisa de profissionais qualificados. Segundo, o critério de notas não garante a formação de bons profissionais. O critério de notas não garante a formação de bons profissionais. Primeiro, profissionais, o país precisa de profissionais qualificados. Segundo, o critério de notas não garante a formação de bons profissionais. E o terceiro, que há um grande desgaste emocional. Terceiro,
há um grande desgaste emocional e financeiro, que ela falou que é caro, né? Emocional e financeiro. Há um grande desgaste emocional e financeiro. Então, primeiro, o país precisa de profissionais qualificados, nota não garante formação de bons profissionais e há muito desgaste emocional e financeiro. Certo? Cinco. Clarice Lispector defende um ponto de vista pessoal diante de uma situação que afeta toda uma comunidade. Sublinhe no texto a passagem que comprova tal afirmação. Ela fala de algo pessoal. Alguém se arrisca a essa resposta? Ela coloca isso no parágrafo 5º. Só escrever aí, parágrafo 5º, que diz assim: não estou de modo algum entrando em seara alheia. Então, ela não está indo falar de coisas dos outros. Esta seara é de todos nós. Ela está falando de todas as pessoas. Eu estou falando em nome de tantos que, simbolicamente, é como se o senhor chegasse à janela do seu gabinete, né? E de trabalho, e visse embaixo uma multidão de rapazes e moças esperando seu veredito. Então, tá todo mundo esperando. E agora, eu posso estudar? Não posso? É isso. Tá? E o último, o exercício 6. Em determinado momento, Clarice cita uma proposta de solução para o problema apresentado por uma estudante. Eu mostrei isso para vocês, né? O que é sugerido? Sugere que passem por testes psicotécnicos e vocacionais. Testes psicotécnicos e vocacionais. E o 2 do exercício 6 é pessoal. Que argumentos relevantes você usaria em favor da sugestão da estudante? Haveria argumentos contrários? Quais? Aqui é com vocês. Você defenderia, né, para esse argumento dela para fazer testes vocacionais e psicotécnicos, ou haveria argumento contrário a isso? E qual seria? Eu vou falar para vocês o que eu acho do ponto de vista dessa garota, dessa estudante que deu a sugestão para ela. Eu acho que seria muito útil fazer, e seria muito correto fazer teste vocacional antes. Por exemplo, se tivesse vaga para todo mundo, existe lugar no mundo que é assim, tá? Todos os estudantes têm vagas nas universidades, você não precisa fazer vestibular para entrar. Você faz o vestibular, e não chama vestibular, né? É uma prova de admissão, uma prova de adesão, mas essa prova de adesão é só para você saber para qual faculdade você vai, a mais próxima ou para um outro lugar, e que curso você vai fazer. E é mais um teste, exatamente um teste vocacional. Então, você faz aqueles testes para saber, eu gosto da área de sei lá, biológicas.
mas eu quero saber que área de biológicas eu sou mais voltada. Se é para a área de patologia, não sei dizer quais são, né? Mas se é para a área de laboratório, se eu quero trabalhar com animais, se eu quero trabalhar com protozoários, se eu quero trabalhar com pessoas, se eu quero trabalhar com criança, com idoso, porque aí a pessoa já vai direcionada para aquilo que ela quer realmente trabalhar, para aquilo que ela realmente quer estudar. Tem vaga para todo mundo. Então, o que você quer fazer? E aí ela já vai sendo direcionada para aquilo. E não tem problema nenhum, ninguém fica de fora. Todo mundo vai se profissionalizar naquilo que ele quer. E não tem diferença nessas profissões. Eu tenho conhecidos, né? Tem uma amiga que mora fora do Brasil e a filha dela escolheu ser enfermeira. E ela poderia ter sido médica, poderia ter sido piloto de avião, poderia ter sido atendente em algum comércio, ela poderia fazer o que ela quisesse. Ela escolheu ser enfermeira. E ela escolheu isso no ensino médio, a partir do segundo ano do ensino médio. E ela já começou a trabalhar no hospital local da cidade que ela morava, numa cidade bem pequenininha no interior da Europa. E ela foi fazer aquilo que ela queria, desde muito pequena, assim, né, jovem ainda. Mas ela já saiu dali, já foi para a faculdade que ela queria e já com vaga garantida na universidade, sem precisar passar pelo estresse que é, sem precisar passar por essa situação toda de será que eu consigo uma vaga? Será que eu não consigo? Não, ela só tinha que se preocupar com o que ela queria estudar. É muito diferente dessa situação que a gente vive aqui. Então, até eu entender tudo isso, eu também achei muito diferente. Porque eu falava assim, mas como? Ela não quer ser médica? Ela falou, não, ela não quer, ela quer ser enfermeira, porque ela quer trabalhar assim, ela quer ir fazer trabalho voluntário não sei aonde, ela quer... Tá, mas e se ela quiser, ela tem que fazer uma prova, ela pode ser admitida? Pode, se ela quiser, ela pode. Mas ela pode fazer a faculdade? Pode. Então, na minha cabeça, quando eu comecei a entender isso, mudou essa visão que eu tinha. E eu entendo hoje o que a Clarice falava lá da década de 60. Por que não para todos? Porque a gente não tem faculdade para todos, porque a gente não tem vaga para todos. Porque nós somos um país enorme, né? E aí nós temos que selecionar os melhores. E como selecionar? Será que só a nota seleciona os melhores? Será que só quem tira nota boa é bom aluno? Essa é a pergunta que fica, tá? Por isso que eu queria que vocês estudassem esse texto. Muito bem. E essa mulher, né, que lá atrás conseguiu ter essa imagem brilhante, analisar tão claramente tudo que viria, tudo que sofreriam os jovens com os vestibulares, sem nunca ter passado por aquilo. Ela teve uma visão do futuro tão clara. Uma mulher à frente do seu tempo é a Clarice Lispector, que nasceu em 1920 e morreu em 1977. Tem um trechinho sobre ela na página 61, que diz assim: foi uma escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira e considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra é constituída por romances, contos e ensaios. Caracteriza-se por apresentar desde cenas simples da vida diária até profundos traumas psicológicos. Então, ela é famosa, né, brasileira, mas nascida na Ucrânia. E os textos dela são muito profundos. Muita gente às vezes lê e não entende, porque ela entra na alma e nos pensamentos dos personagens de uma forma muito profunda. E ela tem essa habilidade de ir além dos pensamentos. E ela ia além até dentro da sociedade, porque ela conseguiu, em 1960, ver o sofrimento que vocês passam para conseguir uma vaga na faculdade, até hoje. Muito bem. Aqui embaixo tem um trechinho também, embaixo da Clarice, tem um trechinho, diz assim: você sabia? Que é uma curiosidade, eu acho interessante vocês conhecerem também.
Os vestibulares antigamente eram bem diferentes. A partir de 1911, foram instituídos no Brasil os exames de admissão. Provas escritas e orais, era oral. Hoje a gente tem vestibular que é oral, viu? Tem alguns vestibulares para medicina que já estão fazendo entrevistas, que classificam todos os alunos que tivessem nota mínima para entrada nos cursos universitários. Porém, as vagas eram poucas. Muitos estudantes estavam aprovados, mas não tinham uma cadeira. Então, eles não tinham a vaga, chamava de cadeira. Eram os excedentes. Em 1968, com uma mudança de lei, os vestibulares passaram a classificar os alunos pelas notas máximas. Como resultado, menos alunos passavam no vestibular. E não havia mais os excedentes. Não havia mais nada, era só aquele número X. Então, eram 15, eram 15, eram 20, eram 20, é o que a gente conhece hoje, né? E a gente sabe como é. E não tinham as faculdades privadas na época, então imagina. Aí que foi nascendo a faculdade privada. E é isso, tá bom? Muito bem, eu queria que vocês pensassem nesse assunto um pouquinho. E aí nós vamos para a página 62, que vem o nosso gênero textual de hoje. Isso era uma reflexão e um exemplo de carta. E eu quero que vocês pensem assim. Lá na carta da Clarice, a todo momento ela usa Senhor, o seu, né? O mim, para mim. E essa conversa com esse interlocutor é o tempo todo. E isso é uma exigência da carta. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Toda vez que você for fazer uma carta, uma das exigências é a interlocução. Essa linguagem, essa conversa. Eu sei que a carta de vocês não vai ser enorme como a da Clarice, tá? Tem carta que é bem pequena, como a da Wayne, que vai pedir 15 linhas no máximo. E aí quem faz conhece, sabe? 15 linhas, né? Mas você tem que conversar com esse leitor, então você tem que chamar ele de senhor no meio da carta, ou senhora, ou você, dependendo da intimidade. E você tem obrigatoriamente que fazer essa referência a esse leitor aí no meio, tá? Então a Clarice faz isso muito bem. Várias vezes ela usa esse pronome de tratamento no meio do texto. Ou até o pronome seu, sua, né? Para mostrar que está conversando com ele. E a linguagem também mostra que você mostra a distância que você tem desse interlocutor, se você é íntimo ou não. Numa carta argumentativa, uma carta de reclamação, você não vai ser íntimo dessa pessoa. A Clarice não era íntima do ministro da Educação. Tanto que ela fala, não tenho coragem de mandar uma carta para o presidente. Mas, como já fui estudante, prefiro mandar para o senhor. Então, manter essa distância. Na prova que eu corrigi de vocês, algumas pessoas se acharam muito íntimas e mandaram um você, para você, uma carta que não deveria ter. Esse pronome você não usa para pessoas que você não conhece. É muita intimidade, principalmente numa carta. Então, cuidado com o pronome de tratamento. A gente vai ver alguns aqui na página 63, tá? Então, cuidado com o pronome de tratamento. Nada de intimidade. Você só manda intimidade para amigo e parente. Então, se a carta é para um órgão, é para uma loja, se é para uma empresa, se é para um editor, se é para um jornal, para uma revista, mantenha essa distância. Você não é íntimo do editor do jornal para mandar um você. Teve gente na carta que colocou querido editor. Você é íntimo do editor? Ele é seu querido amigo? Não, não é. Não pode ser. Tá? Então, nada de intimidade, nada de querido, nada de você. Mantenha essa distância, tá? Muito bem. Aqui, a gente vê uma semelhança da carta que vocês fizeram,
a estrutura da carta ela é muito parecida. Tá? Então, a gente tem a estrutura na página 63, e eu quero que vocês peguem um marca-texto, né? E a gente vai ver de novo essa estrutura. Tem gente que me mandou texto sem estrutura nenhuma. E isso é impraticável. Não dá. Não existe essa possibilidade. Então, ó, eu quero tudo grifado. Página 63. Pode abrir aí. Se vocês fizerem uma prova sem estrutura, o que eu deveria dar é 0. Porque não dá para fazer carta sem estrutura de carta. É outro gênero textual. Então, o que você tem que ter primeiro? Lá em cima, local e data. Campo Grande, né? A gente vai ver aqui um exemplo e já a gente vai ter um exemplo disso. Mas aqui está a estrutura, página 63. Local e data. Campo Grande, vírgula, 5 de outubro, escrito outubro de 2020. Vocativo. O que é o vocativo? É para quem eu vou mandar essa carta. Prezado, caro, senhor. Então, eu coloco o vocativo, eu coloco um pronome de tratamento e para quem eu vou mandar. Prezado, ministro da Educação. Excelentíssimo ministro da Educação, senhor diretor, senhor editor. E eu tenho que colocar um pronome de tratamento e para quem eu vou mandar. Esse é o vocativo. Vírgula. E aí o corpo da carta. Aí eu vou escrever a carta, que é exatamente igual à carta da Clarice Lispector. Aí eu vou explicar quem eu sou, para que eu estou escrevendo, quais são os meus argumentos. E aí eu escrevo em parágrafos. Não é uma caixa de texto quadrada sem parágrafo, sem nada. Claro. Tá? Parágrafos. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Minha carta tem que ter começo, meio e fim. A dela teve começo, meio e fim. Ela se apresentou, ela disse por que ela estava escrevendo, ela argumentou, ela deu até uma sugestão de como resolver o problema, fazendo testes psicotécnicos e vocacionais. E aí ela concluiu. Então tem que ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A despedida cordial. Uma linha, terminou o texto na linha abaixo, a despedida cordial. Tá? Despedida cordial. Respeitosamente, atenciosamente, cordialmente, até breve, eu tenho que ter essa despedida. E depois a assinatura. A Clarice colocou o nome dela, e aqui foi uma falha muito grande de muitas pessoas. A carta da Clarice é uma carta verdadeira. Mas vocês não estão fazendo uma carta verdadeira. Vocês estão fazendo uma carta para um vestibular. Em um vestibular, nenhum candidato pode ser identificado. Muita gente colocou o verdadeiro nome. O que acontece se você coloca o seu nome numa carta de vestibular? Alguém pode me falar? Alguém sabe? Alguém lembra? É 0. É 0. Muito obrigada, Matheus. É 0. Eu não dei 0. Eu descontei. Descontei alto. Tá? Mas é 0. Porque você se identificou. E candidato não pode ser identificado. O candidato recebe um número, um código de barras. Se você colocar seu próprio nome, é 0. Nunca assine uma carta. Você tem que obedecer o que está na proposta. Na proposta que eu dei para vocês, estava lá, coloque as iniciais. Aí teve gente bonita que foi lá e colocou o próprio nome. Não leu, só não leu a proposta. Então, cuidado. Leia a proposta. Gente, eu só estou pedindo para ler a proposta da prova que vocês estão fazendo. Não é muito. Tá? Então, cuidado, leiam a proposta. Depois da estrutura que está ali, tem os pronomes de tratamento. Caro senhor,
Senhora, o pronome de tratamento é senhor e senhora. Prezado, ilustríssimo, vossa magnificência, né, que é magnífico. Magnífico a gente usa para reitor. Magnífico reitor. Se você tiver que escrever uma carta para a universidade direto, você tem que usar magnífico. O cara deve se achar, né? Porque é um pronome de tratamento soberbo, né? Ele é magnífico. Excelentíssimo senhor e excelência você usa para autoridades políticas. No caso, o presidente da República não usa abreviado. Tem que usar por extenso, tá? Mas é excelentíssimo. Todos os políticos, excelentíssimo. E o resto, prezado senhor, senhora, ilustre, você pode usar para todo mundo que está certo. Depois disso, a gente tem uma outra carta, né? Que é um exemplo de carta de solicitação e reclamação também. Só que essa carta ela é um pouco mais moderna. Acho que ela não é tão grande. Ela é maiorzinha, assim. Mas é uma carta do Moacir Scliar. Ele é um cronista, ele escreveu por muitos anos para jornais e revistas, e ela é do estilo que vocês terão que fazer, tá? O que o Moacir Scliar fazia, ou faz ainda, né? Fez por muito tempo. Ele já morreu, não escreve mais. Morreu em 2011. Ele fazia assim, ele pegava uma notícia de jornal e aí ele criava uma história, ele criava uma crônica, um conto, ou até uma carta. E essa daqui ele criou uma carta. Ele viu a seguinte notícia. Deixa eu ver se tem a notícia aqui. Aqui. O texto produzido é uma crônica, na verdade, escrita a partir de uma notícia que anunciava o fato de que 45 mil pares de tênis falsificados seriam destruídos pela empresa que foi alvo de pirataria. Mesmo não sendo uma carta de solicitação real, podemos identificar diversas características desse gênero. Então, é uma crônica, mas que parece uma carta de solicitação. Ele ficou sabendo, e lá no jornal dele apareceu uma notícia de que 45 mil pares de tênis falsificados foram apreendidos. Vocês sabem aquelas apreensões feitas na fronteira, que os guardas fazem, né, a investigação, eles analisam as pessoas que estão chegando, partindo, e aí eles apreendem mercadorias. Vocês já viram uns programas que tem também nesses canais a cabo, e eu amo assistir uns de aeroporto que eles ficam investigando e eles apreendem mercadorias que chegam do estrangeiro, que chegam de fora. Eles apreenderam esses dias cigarro que a pessoa estava transportando, e eles ficam com tudo. E eles queimam mercadorias, eles queimam todas essas mercadorias, né? Esses dias eles apreenderam um monte de cigarro, queima tudo. Eles apreendem roupas. Esses dias eles apreenderam, acho que eram 50 caixas com mercadorias da China. Eram bolsas falsificadas, bijuterias, capinha de celular, essas películas de celular, tudo para ir para essas lojinhas da China, de chineses. E eles apreendem tudo isso, e quando eles veem que é falsificado, aquelas bolsas imitando Louis Vuitton, essas bolsas assim, eles queimam tudo. Nesse caso, eram 45 mil pares de tênis. O Moacir Scliar viu isso e resolveu criar uma crônica. Na crônica dele, ele colocou assim, dinheiro, 9 de agosto de 2000. Só que ele colocou, é lá na página 63, tá? Só que ele colocou parecendo uma carta. Por isso que fala que parece carta. Ele colocou assim: prezados senhores, uns amigos me falaram que os senhores estão para destruir 45 mil pares de tênis falsificados com a marca Nike. E que para esse fim, uma máquina especial já teria sido adquirida. A razão dessa cartinha é um pedido muito urgente. Antes de mais nada, devo dizer aos senhores que nada tenho contra a destruição de tênis.
ou de bonecas Barbie, ou de qualquer coisa que tenha sido pirateada. Afinal, a marca é dos senhores, e quem usa essa marca indevidamente sabe que está correndo um risco. Destruam, portanto. Com a máquina, sem a máquina, destruam. Destruir é um direito dos senhores. Mas, por favor, reservem um único par desses tênis, que serão destruídos para este que vos escreve. Este pedido é motivado por duas razões. Em primeiro lugar, sou um grande admirador da marca Nike, mesmo falsificada. Aliás, estive olhando os tênis pirateados e devo confessar que não vi grande diferença deles para os verdadeiros. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, sou pobre e ignorante. Quem está escrevendo essa carta para mim é um vizinho, um homem bondoso. Ele vai inclusive colocá-lo no correio, porque eu não tenho dinheiro para o selo. Nem dinheiro para o selo, nem para qualquer outra coisa. Sou pobre como um rato, mas a pobreza não impede de sonhar. E eu sempre sonhei com um tênis Nike. Os senhores não têm ideia de como isso será importante para mim. Meus amigos, por exemplo, vão me olhar de outra maneira se eu aparecer de Nike. Eu direi naturalmente que foi presente. Não quero que pensem que eu andei roubando. Mas sei que a admiração deles não diminuirá. Afinal, quem pode receber um Nike de presente pode receber muitas outras coisas. Verão que não sou o coitado que pareço. Uma última ponderação. A mim, não importa que o tênis seja falsificado, que ele leve a marca Nike sem ser Nike. Porque, vejam, tudo em minha vida é assim. Moro num barraco que não pode ser chamado de casa, mas para todos os efeitos, chamo de casa. Uso a camiseta de uma universidade americana com os dizeres em inglês que não entendo, mas nunca estive nem sequer perto da universidade. É uma camiseta que encontrei no lixo. E assim por diante. Mandem-me, por favor, um tênis. Pode ser tamanho grande, embora eu tenha pé pequeno. Não me desagradaria nada fingir que tenho pé grande. Dá à pessoa uma certa importância. E depois, quanto maior o tênis, mais visível ele é. E como diz o meu vizinho aqui, visibilidade é tudo na vida. E essa é a história que o Moacir Scliar inventou para notícia que ele viu dos 45 mil tênis que seriam destruídos. E ele era ótimo, ele fazia cada crônica. E você vê que ele criou uma história assim, ele falou, caramba, o que pensaria uma pessoa pobre, muito pobre, sabendo que 45 mil pares de tênis serão destruídos? Tudo bem que é falsificado, está errado, está fora da lei, pode machucar o pé de alguém, deve ser uma porcaria, a marca fica prejudicada, porque se isso for vendido, os impostos e tudo que a gente sabe sobre produto pirata. Mas e alguém pobre, que não tem, nunca teve, realmente necessita desse produto? Se fosse doado para alguém? Acho que foi isso que ele quis questionar. E aí ele criou essa história. Né? E essa história chama atenção. Ela é famosa. E aí ele quis cativar, né, contando a história dele e mostrando a necessidade dele. Então ficou bem interessante. E ele fazia isso com todas as notícias. Teve uma vez que ele escreveu uma história, a notícia era de um rapaz que, para ver a namorada, que estava de castigo, que morava acho que no quarto ou quinto andar de um prédio, o rapaz começou a escalar as sacadas dos prédios. Dos apartamentos, para chegar no apartamento da namorada. E aí ele colocou o Homem-Aranha do subúrbio. E aí ele conta uma história muito engraçada, que um menino viu, e chamou ele de Homem-Aranha, e não sei o quê. Então, ele era muito criativo para contar as crônicas dele. E essa parece uma carta. Muito bem. E ele coloca várias vezes, né? Os senhores, por favor, mandem-me. Ele faz essa interlocução, ele conversa com você o tempo todo. Vocês percebem que durante a minha leitura, em nenhum momento fica travada. A leitura é fluente. Então você precisa ter isso na sua carta. Aqui na página 65, você tem um outro modelo, né? Aqui ela é uma carta de reclamação, total de reclamação, não sei se dá para vocês verem.
mas tem todos os elementos. Eu vou grifar, porque eu acho que fica mais fácil. Você tem o local e a data aqui em cima. Ó, acabei de grifar. Aí tem o vocativo, prezados senhores, né? Ela colocou Ponte Nova, 31 de outubro de 2018. E aí, prezados senhores. Aí vem o corpo da carta. Aí vem a despedida. Na urgência de uma solução, aguardo. Olha, ela bem séria, né? Porque ela está reclamando de um produto. Ela colocou o número do produto, tudo, a data. Ela telefonou reclamando e ela coloca o protocolo de atendimento dessa reclamação. Coloca o nome, Miriam Aparecida de Souza, minha xará, e até o telefone dela para contato. Então tá lá, ó. Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Tá? Muito bem. Gente, isso não pode mais errar. Tá? Não dá mais para errar. Você precisa fazer essa estrutura adequada. Muito bem. E o que você vai fazer? A tarefa de vocês hoje é da página 69. Abram na página 69. Você tem Consolidando os Saberes. O número 1 é o que vocês farão. Observe as imagens a seguir. Buraco em uma avenida engole um carro. Então, dá uma olhadinha. É esse aqui, ó. Deixa eu grifar. Você vai fazer a proposta A. Proposta de produção textual 1. Tá? É esse aqui. Suponha que você more nas proximidades da rua retratada nas imagens apresentadas. Então, quem você é nessa carta? Você é um morador dessas próximas ruas aí. Nesta rua ou nos arredores. Indignado com o descuido da administração pública, a qual não tapa os buracos. Campo Grande é fácil da gente imaginar isso, né? Que surgiram há mais de 2 meses e que não param de crescer. Então, qual é a situação? Você é um morador de uma cidade em que há 2 meses você tem problemas de buracos nas ruas. E a administração não tapa os buracos e que não param de crescer. Você resolve escrever uma carta ao prefeito da cidade. Prefeito. Qual é o pronome de tratamento para prefeito? Eu acabei de falar qual é o pronome de tratamento para políticos. Qual que é o pronome de tratamento para políticos? Excelentíssimo. Exatamente, muito bem. Então, é excelentíssimo, prefeito. E aí você pode usar a sua cidade que você está, colocar o nome dele ou não, ou colocar excelentíssimo prefeito de Campo Grande, tá? No vocativo, vírgula, na linha de baixo, parágrafo e começar. Exigindo providências. E aí você pode cobrar a providência que você quiser. Você resolve o que você quer escrever. Então, como seria essa carta? Buraco em uma avenida engole um carro. Essa pode ser a situação que você vai reclamar. Tá tão grande o buraco que engoliu um carro. Então, você vai usar essa imagem como motivo para a reclamação da sua carta. Choveu, encheu de água e o carro não viu, alguma coisa assim, porque tem água nesse buraco. E era tão grande o buraco que o carro entrou nesse buraco. A gente queria chuva, né? A parte do buraco a gente dispensa. Suponha, então, que você more nessas proximidades, certo? Essa é a tarefa de vocês. Então, eu quero que vocês comecem. Eu acho que dá tempo enquanto eu faço a chamada, vou fazer a chamada, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, se você quiser perguntar alguma coisa. Eu sei que talvez não dê tempo de terminar hoje, né? Mas eu quero que vocês façam essa carta como uma tarefa,
tá? Uma tarefa para a próxima aula. Eu sei que a nossa próxima aula está longe, porque semana que vem é feriado, né? Graças a Deus, todo mundo gosta de bom feriado, não tem problema. Mas eu vou fazer a chamada, e aí eu preciso que vocês abram a câmera, e aí essa tarefinha vai ficar aí para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Professora, Pode é falar. para enviar essa tarefa? Sim, senhor, é para enviar. Já está lá no Sysflaming, tá? Ah, tá. Entendi. Quem está sem o livro, a tarefa está lá no Sysflaming, pode olhar lá também, não tem problema nenhum. Deixa eu só pegar meu controle aqui para fazer a chamada. Amanda e Bruna. Tô aqui, prof. Oi. Oi. Bruno e Carol. Bruno. Qual Carol, prof? Carol Belmonte. Bruno de Godoy. Bruno de Godoy. Não? Cadê o Bruno? Enzo e Bruno de Godoy. Eu tô aqui, professora. Beleza, Enzo. Fabrício. Bruno. Giovanni. O que você perguntou, Giovanni? Falar sobre o lugar dos buracos, eu tenho que me referir? Pode, fica bem específico, fica bem legal se você colocar. Eu acho que quanto mais detalhes, mais realista a carta. Cadê você, Giovanni e Bruno de Godoy? Tô aqui, prof. Peraí, eu vou abrir Tá. a câmera. Beleza. Giovanni. O Bruno acho que tá dormindo. Cadê o Bruno? Fabrício Rezende. Oi, professora, tô aqui. Tem câmera? Tem. Beleza. Guilherme, Simões e Gustavo.
Oi, professora, eu tô aqui. Gustavo? Beleza? Eu tô aqui também, professora. Cadê o Guilherme Simões? Pode aparecer, Guilherme? Beleza. Você pode sair da sala, professor? Só um pouquinho, tá? Gustavo. Guilherme Simões. Isabela. E Isabela. As duas Isabelas. Beleza. Jadson. Tá sem câmera, né, Jadson? Dá um oizinho aqui para mim no chat. João Gabriel. Tô aqui, prof. João Vitor. Tô aqui. Isso, João Gabriel. Agora, cadê o João Vitor? Peraí, eu vou dar partida aqui. Tá bom. Beleza, João Gabriel. Aí, funcionou. João Vitor, certinho. Luciano, Maria Fernanda. Tô aqui, professora, tô aqui. Oi, Pro, tô aqui também. Podem aparecer. Eu tô sem câmera. Tá sem câmera, Maria Fernanda? E o Luciano? O Luciano? Matheus Braga já apareceu. Cadê o Luciano? Tchau, professora. Só um pouquinho, tá, Matheus? Ah, tá, que você tinha falado Matheus Braga, já apareceu, achei que ia sair. Já dei a presença. Luciano não consegue? Matheus, Pedro Maia e Rafael. Tô aqui. Eu tô sem câmera, professor. Tá sem? Tá mesmo. Não. Cadê? Pedro. Pedro Maia. Rafael. João Vitor Maia já foi, né? Já. Só o Luciano. E o Bruno de Godoy. Cadê o Godoy? O Bruno Godoy. Bruno? Não conseguiu acordar o Bruno aí? Alguém cutuca o Bruno. Qual Bruno, professor? Godoy. Beleza. Gente, mais alguma dúvida sobre a tarefa? Alguma dúvida sobre carta? Nenhum, professor. Não? Beleza? Então tá. Eu fiquei bem preocupada com as provas. Luciano, você não conseguiu aparecer? Cadê É pra você? fazer tarefa, professor? Hã? Não consegui, É pra professora. fazer tarefa? Não entendi? É pra fazer tarefa? Isso, aquela tarefa da página 69. Tá? Da 69. Aham. Fazer e entregar. Se quiser fazer agora, pode fazer e mandar, já fica livre dessa tarefa, tá? Se quiser fazer depois, durante a semana, o que é mais complicado, porque acaba esquecendo, né? Mas também não tem problema. Não é urgente, não é desesperador, tá? Mas quanto antes você fizer, mais fácil para você terminar e me mandar. Fica a critério de vocês. Quem já apareceu na câmera pode ir saindo. Boa semana para vocês. Fiquem com Tchau, Deus. professora. Se cuidem, Tá, Pro. tá? Boa semana.
Beijinho para vocês. Tchau, prof. Boa Tchau, boa semana. semana. Professora, eu tô sem câmera, posso sair? Pode, você já falou comigo, já explicou. Pode sair. Só Tchau, o professora. Boa semana. tchau, boa semana. Tchau, prof. Boa semana. Boa semana. Só o Bruno Godoy e o Luciano, que ainda não. Tchau, prof. Boa semana. Obrigada. Nada. Tchau, prof. Tchau. Pode sair, Matheus, você também. Tá com problema na câmera, Luciano? Bruno Godoy? Luciano, você está com problema na câmera?